Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu tô aqui hoje para poder falar de um assunto bem legal, que é sobre as mulheres na política. Assim, pra gente é legal, né? Mas pra uma galera a gente sabe que não é tanto assim, porque o protagonismo da mulher ele tá aumentando. E protagonismo já é uma palavra assim que me incomoda em alguns sentidos. A gente fala com muita naturalidade, mas é uma palavra que me incomoda em alguns sentidos. Primeiro, o que seria esse protagonismo da mulher, né? Olha, falando de uma maneira bem informal, porque a ideia do vídeo é essa, eu tentei tratar, vou até dar uma viradinha aqui, tentei tratar de uma maneira bem formal, porque é um assunto complicado da gente chegar num ponto. Primeiro deles, o protagonismo da mulher, eu acho que ele está mais envolvido com o que a mulher proporciona com relação a o que ela faz, o que ela fala, como ela se comporta, do que de fato em suas ações, digamos assim, contrárias a isso, né? Por exemplo, eu acho que a maior, dizendo assim, como uma feminista, porque até pouquíssimo tempo eu não me considerava feminista, pelo fato de acreditar que o feminismo fosse aquela aparição estrondosa de a mulher exige coisas, a mulher precisa disso, precisa daquilo outro, e eu sou meio contrária a isso. Eu acho que se a gente está buscando um pé de igualdade, a gente tem que viver no mesmo território. E se a gente vai viver no mesmo território, a gente tem que mostrar serviço. A gente tem que mostrar que a gente consegue, que a gente é capaz. E quando a gente é ajudada, a gente não consegue ser eficaz. A não ser que seja uma ajuda bem-vinda, uma ajuda num sentido de colaborar, né? E quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu pensei em vários temas, gente, vários temas mesmo. Se eu for mostrar aqui um papelzinho que eu fiz uma série vou falar pra você, eu ia ficar aqui a noite inteira falando disso. E a ideia desse vídeo não é essa. Então, o que eu pensei? Eu vou falar do protagonismo da mulher na política. Gente, a política é o lugar de mulher, sim. Sabe por quê? Porque como que a gente consegue mudar alguma coisa? A gente precisa de poder para isso. E a política, ela dá esse poder. Eu estou dizendo num sentido de mudança social. A mulher, ela precisa ser entendida na sociedade como um ser atuante. A gente não precisa ser só, digamos assim, só também não é a palavra. A gente não precisa fazer esse protagonismo acontecer, por exemplo, como empresárias, como mães, como profissionais. A política também precisa disso. E existe um equívoco político muito grande com relação a isso, não só de mulheres, mas de homens também, de que os bons políticos são aqueles que têm, digamos assim, um certo apoio, ou então aqueles caras que são empresários, né, que tem uma visão na cidade X e assado. E a gente tem que entender que para fazer boa política, para ser um bom político, você precisa entender de política. Porque você não vai administrar uma empresa, você vai administrar vidas. Você vai cuidar do que as pessoas entregam a você. Outra coisa que eu acho interessante é o estar. Você está político, não existe uma carreira política, não existe você nascer e morrer político, isso não existe. Apesar de que a nossa política brasileira, apesar de democrática, ela tem algumas brechinhas para isso, né? Eles dão uma sumidinha, voltam, dão uma sumidinha, voltam, dão uma sumidinha, voltam. E nisso a gente fica nesse entre lá e cá, que é uma mesmice sem fim, né? E analisando essa parte, a gente percebe que o protagonismo na política da mulher é fraquíssimo. Meu Deus! Existe, mas as pobres coitadas que digamos assim, que conseguem chegar nesse patamar, estão lá, ralando, porque não tem tanto apoio.
E a gente precisa se unir nesse sentido. E uma coisa que eu vejo que eu acho muito chata é a falta de apoio da própria mulher. Eu mesma, há pouco tempo, tinha essa visão de que, cara, mulher é um ser difícil de mexer, né? A gente sabe disso. Mas a gente precisa passar por cima de certos tabus para que a gente entre em uma união. E já tem tanta coisa contra a gente. Pessoal, se você for analisar, agora falando aqui ó, de mulher para mulher, se você for analisar, a gente já é banalizada pela música, pela televisão, novela, filme, tudo quanto é área de poder, que envolva poder, nós somos impedidas de entrar. Não só pelos homens, tá? Às vezes até pelas mulheres, algumas mulheres que de certa forma elas aprenderam com o tempo ou com a própria vida, pela maneira como elas foram criadas ou de acordo com a sua vida, com a sua religião, com a sua crença, elas acreditam que certas coisas homens são mais eficazes. E na verdade eu já tenho um raciocínio muito claro. Quem que administra uma casa? Nessa linha de pensamento. Que homem bem-sucedido, gente, não tem uma mulher inteligente por trás? Que homem bem-sucedido não tem uma mulher sábia? Isso é até bíblico. Se a gente for analisar aquela parte da Bíblia que fala que a mulher sábia edifica sua casa, a gente percebe o seguinte: ela edifica. O que é edificar? Ela solidifica, ela dá aquele solo, aquela resistência. Então, qualquer um que subir na vida, por assim dizer, teve aquele alicerce poderoso que só uma mulher é capaz de fazer. Então, gente, essa força, esse alicerce, ele precisa chegar no poder. E nós, mulheres, sabemos como fazer. A gente sabe o caminho. A gente só precisa se unir e se apoiar. Eu acho Vianópolis uma cidade maravilhosa. Foi uma cidade que me acolheu. Eu até me emociono, porque eu sou de uma cidade vizinha daqui que está em frangalhos, né? Mas assim, amo também as minhas raízes. Eu acho que a gente não pode negar isso, porque se a gente fizer isso, a gente sei lá, mau caráter. A minha infância foi maravilhosa, tenho amigos queridíssimos na minha terra, mas Vianópolis me acolheu de uma forma tão maravilhosa, tão impressionante. Foi aqui em Vianópolis que eu pude exercer minha profissão. Foi aqui em Vianópolis que eu fiz amigos maravilhosos. Foi aqui em Vianópolis que eu fui acolhida por pessoas maravilhosas. Foi aqui em Vianópolis que eu consegui, a palavra que eu vou usar, ser alguém, ser vista, ser reconhecida. Apesar de que eu passei por várias paragens, já trabalhei na parte artística em Goiânia, já trabalhei na parte de eventos em Goiânia e tenho assim uma certa carreira interessante nisso aí, mas não era ainda aquilo que eu precisava. Não era aquilo, digamos assim, que era o meu destino. E agora eu tô aqui em Vianópolis já há alguns anos e amo essa cidade, amo. É a minha cidade de coração. E Vianópolis tem muito potencial, gente, muito potencial. Se vocês forem analisar a quantidade de mulheres que nós temos aqui, mulheres poderosas, de todas as áreas. Vou falar para você, eu trabalho com educação. Eu já conheci mães extremamente poderosas de alunas, que dava gosto, né, de ver como elas levavam a vida, como elas educam seus filhos, sem nada, sem ajuda de ninguém, na tora mesmo, vai ali, trabalha, ganha o seu, educa filho e tudo mais. Conheci várias, inúmeras mulheres brilhantes. Conheci gente de beleza, gente de roupa, gente de empresárias de todos os tipos. E assim, cada uma dessas mulheres me levantou a questão. Essas mulheres precisam de poder. A gente não vai conseguir todas, mas a gente pode conseguir uma união. E eu tenho conversado muito com uma colega de trabalho que eu conheci, foi uma joia na minha vida, que foi a Nadiane, que é uma pessoa já conhecida aqui em Vianópolis, muito querida pelo trabalho social. Isso não há o que negar. Nadiane é uma pessoa brilhante, maravilhosa.
tem um jeitinho dela, peculiar dela, que eu acho, assim, sensacional. E a gente deu muito certo porque a gente tem uma visão de política muito simples, que a política ela precisa ser entendida, ela precisa ser lutada, ela precisa ser reconhecida para as mulheres, tá? E eu fiz uma breve pesquisa aqui, gente, porque, como se diz, a gente não conhece tudo, a gente precisa estudar. E eu sou muito da pegada ali de estudar a Constituição Federal e tudo mais, sou muito federal, e agora eu tô aprendendo aqui nas coisas do município. Nesse momento, por exemplo, eu tô aqui de frente pro meu computador e tô olhando aqui a página de transparência da Câmara Municipal de Vianópolis, e eu tô vendo um nome de mulher. Um. E assim, algo me diz que isso é raro. Provavelmente já tiveram vários outros anos que não tiveram nenhum. Tô vendo aqui também que, se eu não me engano, Vianópolis não teve, assim, um protagonismo no executivo da mulher. Ou seja, nós não tivemos prefeitas até hoje. E outra coisa, eu tô vendo aqui que a mulher, não só em Vianópolis, vamos falar de Goiás, que a minha pesquisa foi mais para Goiás, nesse sentido. Nós temos uma quantidade enorme, gente, enorme de mulheres administrando cargos importantes no estado de Goiás. Mulheres em secretarias, mulheres em gabinetes, mulheres com cargos importantíssimos, porém sem visibilidade nenhuma, tá? São mulheres que sustentam os seus departamentos, sustentam o estado, né, num sentido administrativo, mas que não conseguem o protagonismo mesmo, que é o quê? Candidatar, eleger e exercer. E isso é muito sério, porque esse alicerce da mulher, ele está sendo feito às escondidas, não só em suas casas, mas nas administrações públicas. Elas são usadas pela competência, pela, digamos assim, o fácil lidar, pela sensibilidade que nós mulheres temos, sim, a gente consegue pressentir, a gente consegue avaliar, a gente consegue resolver problemas numa ordem assim descomunal. Eu já ouvi coisas assim, até do meu próprio marido, que graças a Deus é um grandíssimo apoiador de tudo que eu faço. Eu sou grata pela pessoa que está do meu lado. E eu já ouvi, tipo assim, dele mesmo dizer: cara, como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E o pior, você resolve as coisas ao mesmo tempo. Eu falo, sei lá, a gente nasce com isso. Então, gente, eu tô vendo aqui mulheres que administram pela sua competência, mas não têm o protagonismo. Vocês não acham que tá na hora disso mudar? Então, vem cá, mulherada, vamos fazer essa força, né? Vamos prestar atenção na nossa política, que a mulher também faz parte de política, e eu quero terminar esse vídeo com uma frase que vai grudar na sua cabeça, vai virar chiclete, né? Que é a seguinte: lugar de política, lugar de mulher é na política, sim. Grava isso aí, tá? Lugar de mulher é na política, sim, tá? E em tantos outros lugares. E a gente quer alcançar a quantidade máxima de mulheres, porque eu fiz uma pesquisa interessante, gente, não é para dar risada, mas eu fiz. Olha só, segundo o site do TSE, 52% do eleitorado em Goiás é de mulheres. 52%. Isso representa 77 milhões de mulheres. Na verdade, é nacional, perdão, não é de Goiás, é nacional. 52%, 77 milhões de mulheres votantes, mulheres que votam. Isso, gente, isso aqui é um dado de 2017 para 2018. Provavelmente esse dado já aumentou, porque nós temos um monte de adolescentes que agora já podem exercer a vida política. Gente, valorizem os nossos adolescentes. Eles estão perdidos em opções, em coisas que não fazem sentido algum. A gente precisa mostrar que a vida é muito além disso para esses adolescentes, principalmente para as mulheres que estão vindo aí nesse mundo que é tudo muito fácil, que é tudo muito amostrado, que é tudo muito simples, sendo que, na verdade, a vida, ela precisa sim ter esse acolhimento, ter esse recatar, porque a gente não precisa se expor tanto para mostrar as nossas ideias.
A gente precisa só ter as ideias e fazer elas serem ouvidas, certo? Então, eu espero que esse vídeo se propague, que várias mulheres escutem, vejam e sintam-se acolhidas por uma mulher aqui que está fazendo esse vídeo e que tem essa sensação de que a gente vai conseguir, de que a gente tem essa união e que a hora é agora.